Bom dia a todos. Professora Evail de Portuguesa. Deus nos abençoe sempre. Essa é a nossa atividade número 6. Elas estão no seu livro didático nas páginas 35, 36 e 37. Quando vocês terminarem de fazê-las, não esqueça de estar enviando no meu WhatsApp. E não esqueça também de colocar o nome e a série ano de vocês, tá? Se é quinto A, quinto B, quinto C ou quinto D, beleza? Nós vamos trabalhar aqui a tonicidade das palavras. Só que antes, deixa eu descer aqui embaixo, porque tem uma explicação para melhorar o entendimento de vocês. Então, tonicidade das palavras. Quando se fala em tonicidade das palavras, é que toda palavrinha com mais de uma sílaba sempre vai ter uma sílaba que eu vou pronunciar com mais intensidade, com mais força. Ela é sempre pronunciada assim, com mais intensidade, mais força. Nas palavrinhas com mais de uma sílaba, no caso aqui, ok? E de acordo com essa sílaba mais forte, eu classifico elas em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, em todas palavrinhas com mais de uma sílaba, eu vou ter sempre uma sílaba que vai ser a sílaba pronunciada com mais intensidade, mais força. Essa sílaba eu chamo ela de sílaba tônica, ok? Então, sílaba tônica é aquela sílaba pronunciada com mais intensidade. E de acordo com a posição dela, eu posso classificá-la em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Vamos entender melhor. Por exemplo, aqui na palavrinha sofá. Olha só, na palavrinha sofá, deixa eu separar aqui, ó, sofá. Então, em sofá, eu vou ter uma sílaba que vai ser mais forte, pronunciada com mais intensidade, com mais força. Vai ser a sílaba tônica. Por exemplo, sofá. Qual que é a sílaba pronunciada com mais intensidade? O fá, né? O fá, sofá. Então, nesse caso, eu vou verificar a posição da sílaba. Olha, ela está na última posição, ok? Então, ela é uma palavrinha oxítona, ok? As palavrinhas oxítonas são aquelas que possuem a última sílaba tônica. Outro exemplo aqui, a palavrinha irmão. Vamos separar a palavrinha irmão, ó. Irmão, irmão, irmão. Olha, a sílaba tônica pronunciada com mais intensidade, mais força, foi o mão. Irmão. Então, nesse caso aqui, como está na última posição, eu classifico ela como oxítona, ok? Do lado eu tenho a palavrinha casa, casa, separando a palavrinha casa, casa, olha, casa. Qual que foi a palavrinha pronunciada com mais intensidade? Casa, o K, né? Foi o K. Então, ela está em que posição agora? Vamos verificar. Está na última posição? Não, está na penúltima posição. Então, todas as vezes que eu tiver uma palavrinha e a sílaba tônica estiver na penúltima posição, eu classifico ela como paroxítona, ok? Então, palavrinhas paroxítonas são aquelas que possuem a penúltima sílaba tônica. Vamos verificar mais um exemplo aqui, a palavrinha menina. Vamos separar a palavrinha menina, ó. Menina. Em menina, vamos verificar qual que é a sílaba mais forte. Menina. Olha, o ni. O ni é a sílaba mais forte. Vamos verificar a posição dessa sílaba mais forte, que eu chamo ela, eu classifico ela como sílaba tônica. Menina. O ni está na última posição? Não, está na penúltima posição. Então, essa também é outro exemplo de quê? De palavras
palavra paroxítona, ok? Então, palavrinha paroxítona são aquelas que têm a penúltima sílaba tônica, beleza? Vamos verificar aqui mais exemplos. Olha, círculo, círculo. Vamos separar a palavrinha círculo. Círculo. Vamos verificar qual que é a sílaba tônica, aquela pronunciada com mais intensidade. Círculo, círculo. Olha, o cir. Então, ela está na última posição? Não. Está na penúltima posição? Não. Está na antepenúltima posição. Então, se a sílaba tônica está na antepenúltima posição, eu classifico ela como proparoxítona, beleza? Outro exemplo aqui é a palavrinha cântico, cântico. Olha, separando a palavrinha cântico, cântico, cântico. Qual será na palavrinha cântico a sílaba pronunciada com mais intensidade, com mais força? Cântico, cântico, o can. Então, o can é a sílaba tônica dessa palavra. Por quê? Porque eu pronunciei com mais força, mais intensidade. Agora eu vou classificar. Foi na última sílaba? Não. Foi na penúltima sílaba? Não. Foi aonde? Na antepenúltima sílaba. Então, aqui é mais um exemplo de palavrinha, palavrinha proparoxítona. Então, verificando, as palavrinhas oxítonas, elas sempre vão ter a sílaba tônica, que é aquela que eu pronuncio com mais intensidade, na última sílaba da palavra, ok? Ou das palavras, certo? Paroxítona vão ser aquelas palavrinhas que possuem a penúltima sílaba tônica, beleza? E proparoxítona quando eu tiver a antepenúltima sílaba tônica, ok? Entendendo melhor aqui embaixo, ó. Quanto à tonicidade, as palavras da nossa língua são classificadas em 3 grupos. Vamos verificar os 3. Olha só. Primeiro, oxítonas. Oxítona quando a última sílaba é a tônica. Para que uma palavra seja oxítona, basta ter a última sílaba tônica. É o caso de café, capitu, país e chapéu. Vamos analisar, ó. Café, olha, o fé é a sílaba tônica. Ela está aonde? Na última posição da palavra. Ela é a última sílaba da palavra. Ok? Então, ela é uma o quê? Ela é uma oxítona. Capitu. Olha, o tu é a sílaba tônica da palavra capitu. Ela está em que posição? Em última posição, né? Então, ela é a última sílaba. Então, nesse caso, eu tenho a última sílaba tônica. Se eu tenho a última sílaba tônica, eu classifico ela como oxítona. Outro exemplo, país. Olha, o is é a sílaba tônica. Está na última posição, né? É a última sílaba da palavra e ela é tônica. Então, ela é uma oxítona. Chapéu. O pel, olha, o pel é a última sílaba e é a sílaba tônica, então também é uma oxítona, ok? Então, oxítona quando eu tiver a última sílaba tônica, oxítona quando eu tiver a última sílaba tônica na palavra, beleza? Número 2 aqui, o segundo.
paroxítonas. Quando que uma palavrinha é paroxítona? Quando a penúltima. Para ser paroxítona, basta ter a penúltima sílaba tônica. É o caso de caráter, itens, amado, camarada. Vamos analisá-las. Caráter. Qual que é a sílaba mais forte? A sílaba tônica é o rá. Vamos verificar a posição. É a última sílaba? Não, é a penúltima sílaba que é tônica. Então, nesse caso, ela é classificada como paroxítona. Item. Olha, a sílaba tônica aqui é o I. Então, vamos verificar a posição. Foi a última sílaba? Não, foi a penúltima sílaba. Então, nesse caso aqui, essa palavrinha, ela é classificada como paroxítona. Do lado, a palavrinha amado. Amado. Olha, eu tenho a sílaba tônica, o ma. Vamos verificar a posição da sílaba tônica. Foi a última? Não, foi a penúltima. Então, nesse caso, eu tenho uma palavrinha paroxítona. A outra aqui, camarada. Olha, a sílaba tônica pronunciada com mais intensidade, mais força, foi o rá. Então, vamos verificar a posição do rá, da sílaba rá. Foi a última? Não, foi a penúltima. Então, nesse caso, eu tenho o quê? Uma paroxítona, ok? Paroxítona, então, quando eu tiver a penúltima sílaba tônica da palavra, ok? Número 3, o terceiro exemplo aqui do grupo, proparoxítonas. Proparoxítona é quando eu tiver agora a antepenúltima sílaba tônica, tá? A antepenúltima sílaba, ela será tônica. Aí, nesse caso, ela será o quê? Uma proparoxítona. Então, por fim, para ser proparoxítona, basta ter a antepenúltima sílaba tônica. Exemplos, paralelepípedo, lógica, república, árvores. Então, observem aí. Paralelepípedo. Olha, o pi é a sílaba mais forte dessa palavra. Então, ela é o que? A sílaba tônica. Agora, que posição está a sílaba tônica nessa palavra? Foi a última, o do? Não. Foi o p? Não, foi o pi, que está na posição de antepenúltima. Então, essa palavrinha, ela é o que? Uma proparoxítona. Do lado, lógica. Olha, em lógica, eu tenho o ló, que é a sílaba tônica. Que posição que ela está? Na última? Não. Na penúltima? Não. Ela está na posição de antepenúltima. Então, ela é também uma o quê? Uma paroxítona. Desculpem, uma proparoxítona, ok? República. Em república, observem só, república. Olha, o pu. O pu é a minha sílaba tônica. Então, em que posição que ela está? Está na última? Não. Está na penúltima? Não. Está na antepenúltima. Então, ela é um exemplo de quê? De proparoxítona. Beleza? Temos aqui mais na frente a palavrinha árvore. Árvore. Qual que é a sílaba mais forte? O ar. Então, o ar é a minha sílaba tônica. Em que posição que está a sílaba tônica? Na última? Não.
na penúltima? Não, está na antepenúltima. Então, a palavrinha árvore, de acordo com a posição da sílaba tônica, eu posso classificá-la como proparoxítona, ok? Então, revendo, oxítona, aqui o primeiro, oxítona, quando a sílaba tônica for a última sílaba. Proparoxítona, paroxítona, aqui no segundo caso, paroxítona, quando a penúltima sílaba for a sílaba tônica. E o terceiro caso, proparoxítonas, proparoxítonas, quando a antepenúltima sílaba for a tônica, ok? Voltando aqui em cima, eu sempre faço essa classificação do final para o começo, do final para o começo, porque as palavrinhas elas podem ter inúmeras sílabas e só as 3 últimas posições é que eu faço a classificação. Então, se caiu na última sílaba, eu chamo ela de quê? De oxítona. Se caiu na penúltima sílaba, eu chamo ela de paroxítona. E se caiu na antepenúltima sílaba, eu chamo ela de proparoxítona, de acordo com a classificação da tonicidade, da posição da sílaba tônica. Então, prestem atenção, a sílaba tônica, ela vai acontecer, olha, eu tenho que analisar a palavrinha do final para o começo. Ela vai acontecer aonde? Ou na última sílaba, ou na penúltima sílaba, ou na antepenúltima sílaba. Se ela for a última, ela será classificada como oxítona. Se ela for a penúltima, eu vou classificá-la como paroxítona. E se ela for a antepenúltima, eu vou classificá-la como proparoxítona. Ok? Belezinha aí? Espero que vocês tenham entendido. Agora sim, vamos voltar aqui no começo para nós verificarmos as atividades dessa quinzena. Então, as atividades elas estão, falando novamente, no livro de português, nas páginas 35, 36 e 37. Tonicidade das palavras, ok? Então, a número 1. Vamos verificar aqui a número 1. A número 1 está dizendo o seguinte, ó. Leia e, se possível, cante a canção. Aí a canção aqui, o título é Cavalo Piancó, ok? Qualquer coisa vocês façam a leitura. E se quiserem tentar cantar também, vocês cantem, ok? E embaixo eu tenho o seguinte, ó. Na letra de uma canção, o ritmo é produzido pelas rimas, pela sonoridade das palavras. Escreva as palavras da letra dessa canção que rimam com. Então, eu quero saber qual palavrinhas dessa canção aqui em cima podem estar rimando com letra A, piancó, piancó. Ó, prestem atenção na dica. Piancó, qual que é a última sílaba tônica? O có, né? Piancó. Então, já tenho que começar a verificar por aí, ok? O que pode estar rimando com piancó? Olha, com piancó eu posso ter o que? Mimbó, mimbó. Olha a palavrinha mimbó aqui, olha a terminação dela. Mimbó, mimbó, piancó, mimbó, piancó, né? Eu posso ter também, ó, só, 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 piancó, só. Então eu consigo ter rima. Ok? Mesma coisa com as letras B, C, D e E. O exemplo aqui na letra B, ó, vadiar, vadiar, né? Terminação aqui em ar, ó, vadiar. Que pode, qual palavrinha acima ali na canção pode fazer rima aqui com vadiar? Vadiar,
Olha só a palavrinha galopar, ó. Galopar, galopar, vadiar. Então, é um exemplo, certo? Façam isso com as demais. Tentem encontrá-las e escrevê-las aqui na frente, tanto para piancó, que eu já falei, vadiar, que eu já dei um exemplo, elegante, ligeirinho e pé, beleza? Ok, passando para número 2. Na número 2 está pedindo o seguinte, ó. Leiam os pares de palavras. Então, eu tenho aqui um par de palavras e eu tenho aqui do lado um outro par de palavras. Aí, olha só o que está dizendo aqui. Piancó, manco, vadiar, Cesar. Por que, olha o que está dizendo, porque esses pares não formam rimas, embora tenham as mesmas letras finais? Por que será, hein? Conversem. No caso aí, né, não tem como, porque nós não estamos numa sala de aula, mas se tiver alguém presente aí te ajudando alguma coisa, vocês podem conversar, mas vamos às dicas. Olha só, para ajudá-los, vamos às dicas. Piancó, em piancó, qual que é a sílaba tônica? Piancó, em piancó, o có é a sílaba tônica. E em manco? Manco, manco. Olha, em manco, a sílaba tônica é o man. Então, se a sílaba tônica dessas duas palavras estão em posições diferentes, não tem como elas formarem rimas, ok? Piancó, ó, é uma oxítona. Manco é uma paroxítona. Então não tem como formar rima. E nesse grupinho aqui, vadiar e cesar, por que não estão formando rimas? Vamos analisar novamente, ó. Vadiar, vadiar. Olha, aqui eu tenho uma oxítona. Cesar, cesar. Qual posição? O Cé é a sílaba tônica. Então, está na penúltima sílaba, então ela é o que? Uma paroxítona. Uma paroxítona. Né? Então, não tem como formar rimas porque elas estão o quê? A sílaba tônica está em sílabas diferentes. São possibilidades, né? Por não estarem formando rimas. Beleza? A escrita é ruim porque escrever com o mouse é complicado, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham entendido. Nesse caso aqui é só leitura e observação mesmo, tá? Número 3, ó. Então, observem. Releiam em voz alta estes versos, falando com mais força as sílabas sublinhadas. Sílabas sublinhadas é aquelas que possuem um tracinho embaixo, tá? Ora, upa, upa, cavalinho, continua a galopar, né? Então, observe, ó. No primeiro verso eu tenho o U, depois eu tenho o U de novo, e mais à frente em cavalinho eu tenho o li. No verso de baixo eu tenho, ó, o nu e eu tenho o par. Embaixo aqui está dizendo o seguinte, ó, as sílabas marcadas são mais fortes e ajudam a dar ritmo aos versos. Elas são as sílabas tônicas dessas palavras, ok? Então, em upa, a sílaba tônica é o U. Em cavalinho, a sílaba tônica é o li. No verso de baixo, em continua, a sílaba tônica é o nu. Em galopar, a sílaba tônica é o par. Beleza? Então, só lembrando aqui que nós já vimos, ó. Sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais o que? Mais intensidade em uma palavra, certo? Número 4. Número 4, ó.
Pronunciem em voz alta e com naturalidade cada palavra a seguir. Sublinhe a sílaba tônica, isto é, a que é pronunciada com um pouco mais de força e intensidade. Então aqui vocês vão fazer o que? Só encontrar a sílaba tônica e sublinhar, passar um traço embaixo, ok? Na palavrinha cavalo, qual que é a sílaba tônica? Vamos verificar. Cavalo, cavalo, olha, é o vá. Em piancó, 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 é o có. Em bonito, 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 é o ni. Vocês vão fazer o mesmo com as outras palavras, ok? Embaixo. Vamos relembrar. Dependendo da posição da sílaba tônica, a palavra recebe uma classificação. Então vamos lá, ó. Se a sílaba tônica é a última, exemplo, a palavra piancó, ó, é a última sílaba que eu pronuncio com mais intensidade, ó, mais força, piancó. Então a sílaba tônica é a última. Quando a sílaba tônica é a última, eu classifico a palavra como o quê? Como oxítona. Então a palavra ela é oxítona. Por que oxítona? Porque tem a última sílaba tônica. Do lado aqui, se a sílaba tônica é a penúltima, no exemplo, ó, cavalo, 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 a palavra é paroxítona. Então, se a sílaba tônica está na penúltima, eu classifico a palavra como paroxítona, ok? Do lado aqui, se a sílaba tônica é a antepenúltima, o exemplo, simpático, simpático, a palavra é proparoxítona. Então, se a sílaba tônica é a antepenúltima, eu classifico a palavra como proparoxítona, beleza? Uma observação aqui nas palavrinhas proparoxítonas é que elas são sempre acentuadas, tá? Todas as palavrinhas proparoxítonas são acentuadas. Já as oxítonas e as paroxítonas, aí não, aí depende, ok? Mas isso aí a gente vai estudar mais para frente, beleza? Espero que tenha ficado claro. Vamos prosseguir. Número 5. Falem com naturalidade estas palavras: parar, próximo, varedinha, galopar, cavalinho, canidé, líquido. Complete o quadro abaixo com as palavras que faltam, separando as sílabas. Comece sempre pela última sílaba. Em seguida, pinte o quadro em que se encontra a sílaba mais forte de cada palavra com a cor correspondente conforme os exemplos. Então aqui eu tenho, ó, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Aí já tem os exemplos aí. Então vocês vão pegar as palavrinhas que estão aqui, vão copiá-las aqui embaixo, separá-las em sílabas e pintar a sílaba tônica, ok? Quem não tiver lápis de cor não tem problema, é só fazer um círculo depois que separar as palavras, ó. Também dá para entender bem, ok? Então, por exemplo, aqui já tem, ó, 1, 2, 3 exemplos. A palavrinha parar, olha, já foi separada. Parar. Qual que é a sílaba mais forte? Urar. Está vendo? Outra palavrinha que já está lá como exemplo, ó, o próximo, ó, próximo, próximo, olha, a sílaba tônica é o pró.
Outro exemplo que já está ali embaixo é veredinha. 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 Olha, veredinha. Olha, a sílaba tônica é o di. Mesma coisa vocês vão fazer agora com galopar. Vão colocar aqui, separar a palavra galopar em sílabas e depois vai encontrar a sílaba mais forte e vai fazer o que? Vai fazer um círculo, ok? Ou se tiver lápis de cor, da cor aqui, ó, que está sendo mostrada aí, vocês podem pintar também, beleza? É só isso que vocês vão fazer aqui na número 5. A número 6. Marque um X no que podemos concluir desse quadro. Qual quadro? Esse aqui em cima, depois de preenchido, ok? Primeiro quadrinho aqui, as sílabas mais fortes estão sempre na mesma posição? Olha, elas estão sempre na mesma posição? Com certeza não, né? Se for verificar aqui só pelos exemplos que já tem, ó, urar, o pró e o di já estão em sílabas diferentes, então elas nunca estão na mesma posição, né? Urar está na última sílaba, o di está na penúltima sílaba e o pró está na antepenúltima sílaba. Então, vou marcar aqui? Não, porque a informação está o quê? Incorreta. O quadradinho de baixo, ó, as sílabas mais fortes podem aparecer em diferentes posições? As sílabas mais fortes, quais são as sílabas mais fortes? As sílabas tônicas, elas podem aparecer em diferentes posições? Sim. Olha só, essa aqui está na última, o urá está na última, ó, o pró está na antepenúltima e o di está na penúltima. Então, essa informação aqui ela é verdadeira, então marcar um X. Agora analise as duas outras de baixo e tente respondê-las de acordo com o que? Com o que foi feito aqui em cima nesse quadro aí, beleza? Continuando agora, a gente vai passar para as correções das atividades da aula anterior. Beleza? Foi a atividade número 5, que começou dia 19/4, ok? Então vamos verificar as correções. Olha só, aqui na primeira estava pedindo o que, ó? Leiam em voz alta, conversem e respondam as questões. Letra A. O que expressa os sinais de pontuação? Ponto de interrogação e ponto de exclamação no primeiro quadrinho. O que eles expressam? Então, eles estavam expressando o que? Eles estão expressando dúvida, espanto, surpresa. Beleza? Letra B. No segundo quadrinho, há um ponto de interrogação. Que efeito de sentido a expressão facial demônica e essa pontuação podem expressar? Então, o que elas podem expressar? Ó, podem expressar dúvida, espanto, estranhamento, surpresa, entre outras coisas, tá? São possibilidades. Letra C. No último quadrinho, a pontuação empregada e a expressão no rosto de Cebolinha indicam que sentimentos? Possibilidades novamente, ó. Indiferença pela dúvida de Mônica, certa irritação, incômodo com a pergunta, entre outras coisas, ok? A número 2. A número 2 era só para fazer o que? A leitura, não é isso? Só para fazer a leitura aqui, ó. Leiam em voz alta o trecho do poema Voo, ok? A número 3. Leiam um trecho de um texto informativo. O título foi o que? Pombo Correio. Era para vocês lerem e verificarem. Ó, observem os sinais de pontuação que foram destacados. Quais sinais de pontuação ali que foram destacados? As aspas e os parênteses. Aí estava dizendo aqui embaixo, ó, conversem. Para que esses sinais foram usados no texto?
Para que sinais foram usados no texto? Ó, então vamos lá. As aves não têm casa, mas têm ninho, por isso o uso das aspas. Já os parênteses empregados para explicar que Paris fica onde? Fica na França. Então, olha, a letra B. Treine em voz alta a leitura do texto. Escolham a expressividade a ser dada. Agora leiam juntos o quadro abaixo. Então, aspas. Podem ser usadas para indicar o emprego de uma palavra de forma diferente da usual, que foi no caso ali das aves, que não tem casa, mas tem ninho, e o ninho é comparado como se fosse a casa delas, né? E os parênteses para explicar, né? Foi explicar que Paris fica onde? Fica na França. Então, ó, são empregados nesse sentido de explicação, de comentário de um termo da frase, ok? Prosseguindo. No texto a seguir estão faltando os sinais de pontuação. Leia-o em voz alta para perceber o sinal de pontuação mais adequado em cada caso. Então vamos fazer a correção, ó. São só sugestões, beleza? De reescrita. Quem criou o biscoito? Olha, eu estou tendo uma dúvida e estou fazendo uma pergunta. Quem criou o biscoito? Então eu devo colocar na sequência o quê? Um sinal de interrogação. Sim? Então, eu uso o sinal de interrogação todas as vezes que eu escrever um termo perguntando algo. Eu estou em dúvida, vou perguntar algo, então eu utilizo o quê? O sinal de a pontuação de interrogação, ok? Os egípcios, um povo da antiguidade, olha só, está explicando que os egípcios são o quê? São um povo da antiguidade, por isso foi colocado aqui entre parênteses. Fizeram os primeiros biscoitos com trigo e mel. Olha aqui, olha. Então, eu tenho aqui o ponto final. Veja que eu tenho aqui uma letra maiúscula, né? Então, antes de letra maiúscula sempre vem alguma pontuação. No caso aqui, o ponto final. Eles tinham a forma de animais e de pessoas e eram oferecidas aos deuses em dias de chuva. Novamente aqui o ponto final. Olhe só aqui, séculos, né? Começado com letra maiúscula. Séculos depois, os franceses aperfeiçoaram a técnica. Terminou, ponto final. Descobriram que, vírgula, assando a massa 2 vezes, vírgula, reduziam a umidade e o produto durava mais tempo, ponto final. Por isso a palavra biscoito vem do francês biscuit. Olha, a palavrinha biscuit aqui, biscuit, ó, está ok, está entre aspas, né, para destacar, é isso. Uma palavrinha não muito usual, que é uma palavrinha que não é da nossa língua, por exemplo, ok? Então foi utilizado aqui as aspas, que significa, olha, destacando também o significado, significa o que? Assado 2 vezes, então utilizou-se as aspas para dar destaque, ok? Então, corrigido as atividades da aula anterior, eu quero desejar a todos bons estudos. Qualquer dúvida, vocês podem estar questionando no meu PV, no WhatsApp, ok? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.